Olá, começa agora o RVC Notícias. Entre os destaques, Jequiti recebe 2 propostas de compra. Setor de serviços é o que mais gera vaga na Grande São Paulo. E Sadia e Perdigão chegam a impasse sobre marcas. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Depois de vender o Banco Pan-Americano, a Braspag e a Rede Lojas do Baú Crediário, o Grupo Silvio Santos avalia 2 propostas para se desfazer da Jequiti, empresa de venda direta de cosméticos e considerada a joia da coroa do conglomerado. Entre os candidatos a bater o martelo estariam um fundo de investimentos e o Boticário, que estaria interessado em comprar 100% da empresa, o que envolve a marca Jequiti, a formulação dos produtos e uma rede de 160 mil revendedoras. A empresa é avaliada em cerca de R$1 bilhão. O outro candidato a arrematar a companhia seria um fundo de investimento. Neste caso, a proposta seria para comprar uma parcela da empresa entre 30% e 40%, ter o Grupo Silvio Santos como sócio. O plano dos investidores seria construir uma fábrica para produzir a marca, valorizar o negócio e, posteriormente, abrir o capital da empresa no mercado. Prefeito de Pinda fala sobre o Hospital Frei Galvão. Confira. Ok, João, foi falado também, prefeito, a respeito da condição do Frei Galvão, né? Uma dívida de 8 milhões que foi apresentada ao governo do estado. Aí está na mão do governador, inclusive. Temos lá em Pindamonhangaba hoje o Hospital Frei Galvão, que também pode ser um ponto de referência dentro aqui da nossa região do Vale do Paraíba. Então, qual a importância de que se resolva o mais rápido possível essa situação e para Pindamonhangaba em particular, já que tem o Frei Galvão também no município, João? Olha, é sempre importante. Eu acho que a saúde é uma questão crescente, os convênios, as pessoas cada vez migram mais para o setor público. É importante a população saber que 80% das pessoas dependem do sistema público de saúde. A gente vê às vezes uma reclamação ou outra na nossa cidade ou numa outra cidade, às vezes vê na televisão coisas muito difíceis. Pinda, apesar de todas as dificuldades, ela ainda tem uma saúde estável, que toca com dificuldade e tudo, mas essa ajuda, essa questão regional também é bastante importante, porque o Frei Galvão para nós é um hospital que também é referência. A gente tem muita gente que vem de outros municípios usar o Frei Galvão para a área de oncologia, que é um dos exemplos que eu posso dar. E a gente tem, vamos dizer, cidades maiores como Pinda, por exemplo, que você tem também um afluxo bastante grande de pessoas de cidades menores que vão a Pinda buscar tratamento. Então a saúde, ela é uma questão regional, ela é uma questão que passa por muitas dificuldades, hoje passando por dificuldade de médicos que não se consegue. Por exemplo, pediatria é uma especialidade que os médicos não estão mais se aplicando nela e tem falta. Neuropediatria é agulha no palheiro, não se acha, né? Neurologia é complicado, endocrinologia é complicado, né? Então a gente tem oftalmologia, então tem algumas especialidades médicas que não é um município só, é uma questão geral que não tem. Então eu entendo que tem algumas providências que tem que serem tomadas. Eu acho que, por exemplo, quem faz uma faculdade pública, eu acho que ele depois que sai, ele deveria ter o compromisso de fazer alguns anos, não de graça, recebe o pagamento, mas tinha que trabalhar no setor público. Se ele não quiser, para ser dispensado disso, deveria pagar o estudo, dar um tempo de carência para ele, e ele paga o estudo de um outro, numa bolsa, numa faculdade, para um outro aluno se formar. Porque o país vai cada vez mais precisar de médico, cada vez a saúde passa de uma questão que ela é meramente curativa para uma questão preventiva, e hoje os mecanismos de prevenção, eles complicam, porque antigamente a pessoa morria aos 45 anos de mal súbito, ninguém sabia por que morria, né? Hoje ela faz cateterismo, ela põe stent, faz uma série de tratamentos e ela vive mais. E na medida que ela vive mais, as pessoas vivem mais, mas trazem um custo extremamente maior
para o setor de saúde, quer dizer, elas entram nas doenças crônicas de final de vida e de gente mais idosa. E essas doenças dão uma despesa muito maior. Então, quer dizer, hoje as pessoas vivem mais, e vivem mais graças a essa medicina que se faz hoje, mas que tem um custo elevadíssimo. Então, ou a gente vai buscar uma equação que tenha isso, as pessoas entenderem que quando marca uma consulta não deve faltar, saber que não pode médico também ficar dando exame à toa para qualquer pessoa, por qualquer motivo, pede um exame, que 80% dos exames que se faz dão negativos, né? Eu acho que essa coisa a gente tem que ter alguns mecanismos de controlar isso, porque a saúde é um saco sem fundo, que é a expressão que mais cabe, né? Uma expressão popular, mas ela é realmente isso. Se pegar o orçamento inteiro da cidade e jogar em saúde, ele consome todo. Com média de 743 novos postos de trabalho diários, o setor de serviços foi o que mais criou vagas com carteira assinada nos primeiros 5 meses do ano na Grande São Paulo. Dados do Ministério do Trabalho mostram que foram registradas 112.178 vagas no período, o que representa 63% do total dos novos empregos na região. A média diária de novas vagas em 2010 é a última dos últimos 5 anos, sendo que nos 5 primeiros meses de 2007 foram gerados 78.100 oportunidades, o que equivale a 517 vagas por dia. Segundo especialistas, o mercado de trabalho no segmento vai continuar aquecido nos próximos meses, especialmente nas áreas de turismo e negócios e grandes eventos como Copa do Mundo de 2014. O Ministério Público Federal em Santa Catarina quer anular as revisões tarifárias concedidas à autopista Planalto Sul, que detém a concessão da BR-116 entre Curitiba e a divisa de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A medida foi motivada pela má qualidade da rodovia, aliada às revisões do cronograma de obras e melhorias da estrada, conforme o Estado publicou no início do mês passado, além de pedir que a Agência Nacional de Transportes Terrestres recalcule para menos o valor do pedágio cobrado na rodovia. O Ministério Público reivindica a realização de todas as obras, manutenções e melhorias nos prazos originais previstos no edital de licitação, sob pena de multa diária e outras medidas judiciais cabíveis. Ministro dos Transportes deixa o cargo. Confira. A saída do ministro foi anunciada em plenário pelo líder do PR, senador Magno Malta. O desejo dele é, via essa casa, retomar o seu mandato para defender a sua honra aqui no Senado da República. Alfredo Nascimento divulgou nota autorizando a quebra dos sigilos bancário e fiscal e pedindo que a Procuradoria da República investigue o caso. As primeiras denúncias foram publicadas pela revista Veja no fim de semana. Segundo a revista, há um esquema de superfaturamento e cobrança de propina em obras do Ministério dos Transportes. Hoje, uma nova denúncia complicou ainda mais a situação do ministro. Uma reportagem do jornal O Globo mostra que uma empresa do filho de Alfredo Nascimento, criada há 6 anos, aumentou o capital de 60 mil para 52 milhões de reais. A empresa, de transportes e construções, teria recebido verbas do Ministério. A bancada de senadores do PR foi chamada ao Palácio do Planalto hoje à tarde para discutir a crise no Ministério dos Transportes. Lá eles ficaram sabendo da demissão de Alfredo Nascimento. Logo depois, começaram a discutir com a ministra das Relações Institucionais o nome do substituto. Se tivermos um nome competente para assumir aquela pasta e honrar o partido, honrar o país e cumprir tecnicamente as demandas do país com relação a esse ministério, certamente o partido quer continuar lá. O pessoal quer que Alfredo Nascimento deponha no Conselho de Ética assim que retornar ao Senado. Ele tem mandato pelo estado do Amazonas. Vamos representar contra o senador agora Alfredo Nascimento, para que ele venha ao Conselho de Ética e as explicações que ele não deu como ministro, ele dê agora como senador. A oposição, que coleta assinaturas para uma CPI, quer levar a investigação adiante. Nós protocolamos na Procuradoria-Geral da República a representação que pede a investigação judiciária. Certamente
as provas serão juntadas para uma eventual denúncia que culminará com o julgamento. Isso refletirá, obviamente, aqui na casa. A CPI nós vamos tentar ainda buscar as assinaturas, mas é óbvio que quando acontece a queda, muitos daqueles que assinaram retiram as assinaturas. Os governistas minimizam os desgastes causados pela demissão do ministro dos Transportes. O governo sai muito bem dessa situação porque não fez nenhum pré-julgamento, mas também foi ágil no sentido de tomar medidas preventivas. O ministro entendeu que devia entregar o cargo, a presidenta recebeu o cargo. Portanto, isso em nada enfraquece o governo. Vamos para um rápido intervalo, em instantes você confere. Perdigão e Sadia entram em impasse sobre as marcas. Fique com imagens de Brasília. O jornalismo da RVC Internacional é feito por profissionais que procuram informar notícias da região, do Brasil e do mundo, mostrando de forma clara e verdadeira os principais fatos do dia a dia. RVC Notícias, um telejornal de 30 minutos que traz de segunda a sexta-feira notícias regionais, vagas de emprego, além de informações de política, economia, geral e internacionais. No decorrer da programação diária, também são veiculados giros de notícias, onde apresentamos um resumo dos principais acontecimentos. Fique ligado na sua RVC Internacional.